Hoje é 20 de 2020. Nós vamos entrar na leitura do livro de Provérbios. Na leitura do livro de Juízes. Provérbios, nós já terminamos. Então vamos lá no primeiro capítulo, que nos fala assim. Essa quem vos fala é a irmã Cleide. A guerra e os restantes. Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? O Senhor respondeu: Judá será o primeiro. Eu entreguei a terra em suas mãos. Então os homens de Judá disseram aos seus irmãos de Simeão: venham conosco ao território que nos foi designado por sorteio e lutemos contra os cananeus. Iremos juntos para o território que lhes foi dado. E os homens de Simeão foram com eles. Quando os homens de Judá atacaram, o Senhor entregou os cananeus e os ferezeus nas mãos deles. E eles mataram 10.000 homens em Bezeque. Foi lá que encontraram Adoni-Bezeque, lutaram contra ele e derrotaram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles os perseguiram e os prenderam de mãos. Então que disse: 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus me retribuiu aquilo que lhes fiz. Eles o levaram para Jerusalém, onde morreu. Os homens de Judá atacaram também Jerusalém e a conquistaram. Mataram seus habitantes ao fio da espada e a incendiaram. Depois disso, eles desceram para lutar contra os cananeus que viviam na serra, no Neguebe e na Cefeia. Avançaram contra os cananeus que viviam em Hebron, anteriormente chamada Kiriat Arba, e derrotaram Sesai, Aimã e Talmai. Dali avançaram contra o povo que morava em Debir, anteriormente chamado Sater. E disse Caleb: darei minha filha Aksá em casamento ao homem que atacar e conquistar Kiriat Safer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Caleb, conquistou a cidade. Por isso, Caleb lhe deu sua filha Aksá por mulher. Um dia, quando já vivia com Otoniel, ela o persuadiu a pedir um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, Caleb lhe perguntou: o que você quer? Deu um presente.
já que o Senhor me deu terras no Neguebe, dê-me também fontes de água. E Calebe lhe deu as fontes superiores e as inferiores. Os descendentes do sogro de Moisés, o Queneu, saíram da cidade das palmeiras com os homens de Judá e passaram a viver no meio do povo do deserto de Judá, no Neguebe, perto de Arade. Depois os homens de Judá foram com seus irmãos de Simeão e derrotaram os cananeus que viviam em Zefate e destruíram totalmente a cidade, por essa razão que foi chamada Ormá. Os homens de Judá também conquistaram Gaza, Ascalon e Ecrom com os seus templos. O Senhor estava com os homens de Judá. Eles ocuparam a serra central, mas não conseguiram expulsar os habitantes dos vales, pois antes possuíam carros de guerra feitos de ferro. Conforme Moisés havia prometido, Hebrom foi dada a Calebe, que expulsou de lá os 3 filhos de Enaque. Já os benjamitas deixaram de expulsar os jebuseus que estavam morando em Jerusalém. Os jebuseus vivem ali com os benjamitas até os dias de hoje. Os homens das tribos de José, por sua vez, atacaram Betel e o Senhor estava com eles. Enviaram espias a Betel, anteriormente chamada Luz. Quando os espias viram um homem saindo disseram-lhe: mostre-nos como entrar na cidade e nós pouparemos a sua vida. Ele mostrou como entrar e eles mataram os habitantes da cidade ao fio da espada, mas pouparam o homem e toda a sua família. Já estamos agora no versículo 26. Ele foi então para a terra dos Ibitas, onde fundou uma cidade e lhe deu o nome de Luz, que é o seu nome até o dia de hoje. Manassés, porém, não expulsou o povo de Betseã e o de Tanak, e o de Dor, o de Ibleã e o de Megido, nem tampouco os dos povoados ao redor dessas cidades, pois os cananeus estavam decididos a permanecer naquela terra. Quando Israel se tornou forte, impôs trabalhos forçados aos cananeus, mas não os expulsou completamente. Efraim também não expulsou os cananeus que viviam em Gezer,
Mas os cananeus continuaram a viver entre eles. Nem Zebulon expulsou os cananeus que viviam em Quitron e em Naloí, mas estes permaneceram entre eles e foram submetidos a trabalhos forçados. Nem Azer expulsou os que viviam em Aço, em Aco, Sidom, Alabe, Aquisibe, Elba, Afequer e Reob. E por este motivo o povo de Azer vivia entre os cananeus que habitavam naquela terra. Nem Naftali expulsou os que viviam em Bet-Semes e em Bet-Anat, mas o povo de Naftali também vivia entre os cananeus que habitavam a terra a que eles viviam em Bet-Semes e em Bet-Anat passaram a fazer trabalhos forçados para eles. Os amorreus confiaram à tribo de Dan a serra central, não permitindo que descessem ao vale. E os amorreus igualmente estavam decididos a resistir no monte Eres, em Aijalon e em Saalbim, mas quando as tribos de José ficaram mais poderosas, eles também foram submetidos aos trabalhos forçados. A fronteira dos amorreus, lá da subida de Acrabim até Selá e mais adiante. Então paramos aqui no versículo 36 do primeiro capítulo de Juízes, né? E que essa lição nos traz, né? Que pelo menos o que eu pude entender, a lição é que não devemos manter o que Deus mandou repelir. Nós não devemos manter o que Deus não nos mandou fazer ou mandou fazer, né? Nos deu uma ordem, ao soldado depois da morte de Josué. Ele deu uma ordem para Judá e Simeão, mas eles repeliram, desobedeceram. Então houve uma descida após a morte de Josué por Judá e Simeão, como já havia dito. A ordem de Deus para Josué, depois, né, para Josué, que faleceu e depois foi passado para Judá e Simeão, era de continuar a atacar, expulsar e conquistar terras. Porque a soberania de Deus vê além. Deus sempre vê além. Então, se Deus mandou expulsar da minha vida e da sua vida algo, por que nós vamos reter? Por que nós vamos repelir? Fazer o quê? Uma desobediência. Então, vamos obedecer e não vamos reter aquilo que Deus nos mandou, vamos dizer assim, sair, e que Deus nos mandou expulsar da nossa vida. Então, se Deus nos mandou expulsar,
vamos expulsar, não vamos repelir, vamos obedecer, porque quando desobedecemos, aí, quando há desobediência, há muitos danos podem ser causados. Muitas coisas podem ser causadas. Pagamos o preço, dizemos assim. Pagamos o preço, também consequências da nossa escolha, da nossa decisão. Então, vamos obedecer. É a melhor coisa que devemos fazer. Obedecer sempre a Deus. Amém? Então, oremos. Graças te dou, Pai, por essa manhã, por essa segunda-feira, esse novo dia que o Senhor nos deu para viver, para resolver os nossos problemas, para entrar com novas decisões, para trazer decisões assertivas para a nossa vida. Te damos graça, abençoa-nos e te entregamos tudo em tuas mãos. E louvado e glorificado é o teu nome. Então, irmã, se Deus mandou você deixar e ir embora, não retém não. Obedeça a Deus. É o melhor que fazemos. Amém? Então seguimos com a leitura do livro de Juízes amanhã, terça-feira, assim querendo Deus. Tchau, tchau. Um bom dia para todas, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tchau, tchau.